Olá, vamos começar nosso novo livro, sobre escatologia, e desta vez o livro sobre escatologia é escrito por Flávio dos Santos e com o subtítulo Revelações e Juízos para o Fim dos Tempos. Então, realmente é uma obra realmente muito importante para nós como crentes e para a igreja como um todo. Hoje nós vamos procurar explorar, a primeira unidade, e a primeira unidade ela vai trazer aqui como tema, vamos olhar aqui, a primeira unidade vai trazer como tema a escatologia, doutrina e interpretação. Escatologia, doutrina e interpretação. Isso aqui vai ser muito importante, porque dentro da teologia nós temos vários braços, vários tentáculos que vão trabalhar a questão do estudo sobre Deus, do estudo das coisas de Deus, da Bíblia. Então, dessas ramificações é a escatologia. Assim como temos também a soteriologia, nós temos a bibliologia, nós temos também a eclesiologia, e assim nós temos vários ramos, que trabalham a questão bíblica, cada um dentro do seu espaço. A bibliologia vai estudar a Bíblia desde a sua escrita primária e como ela foi se desenvolvendo, e desde o início, quando era escrita ali pelos escribas, e na realidade até chegar aos dias de hoje. Antes o material era outros, era pergaminho, papiro, e eram os escrivãos que faziam ali aquelas escritas, e elas eram repetidas porque o material ele de certa forma se perdia facilmente, devido a fungos que dava quando molhava, por exemplo. Então os escribas, que vêm de escrita, de escritor, escreviam essas bíblias e esses rolos, na realidade, e depois de algum tempo esses rolos eles foram mudando e se modificando, até quando já aí no século XV aproximadamente, 15, 14, 15, já nós temos aí, por exemplo, a questão da imprensa, e aí a Bíblia, ela, de uma certa forma, ela é impressa em capítulos, versículos, livros, e ela tem um alcance muito grande. Então a bibliologia vai tanto estudar a questão da Bíblia, como também do seu conteúdo, Nós temos a soteriologia, que vem de uma palavra grega soter, que significa salvador, e aí trabalha a questão também da salvação. A pneumatologia, que é a questão do Espírito Santo, Pneuma vem de sopro, de espírito. E também eclesiologia vai falar da igreja, o estudo aprofundado da igreja, bem como a escatologia. A palavra escatologia vem do grego eschatos, e logia. Eschatos, essa palavra se refere a últimas coisas. Logia significa a ciência que estuda, Então escatologia, em uma frase bem simples, é o estudo das últimas coisas. E dentro do estudo das últimas coisas, aí nós vamos aprender a respeito de alguns livros proféticos, que são livros que realmente corroboram para o entendimento dessas últimas coisas. E hoje não é comum as pessoas, mesmo dentro das igrejas, ensinar, ou pregar sobre o final das coisas. As pessoas estão muito imediatistas, as pessoas preferem ficar no presente, mas a palavra de Deus, ela existe início, meio e fim. E a escatologia é uma ciência, que ela é muito importante, principalmente para a igreja. Porque a escatologia pode ser utilizada em outras
vertentes, em outras pautas, inclusive como na medicina usa essa palavra, mas a escatologia, quando a gente fala da teologia, a escatologia teológica, está falando realmente da questão bíblica, está falando realmente de Cristo, está falando realmente da igreja, está falando de céu, está falando de fim dos tempos, e isso a gente precisa compreender, porque a Bíblia ela é muito interessante quando ela diz que o fim das coisas são melhores do que o seu início. E aqui está algo realmente que valida esse versículo. O livro do Apocalipse é o livro, de certa forma, o mais importante de todos os livros da Bíblia. É a cereja do bolo. Porque o livro de Apocalipse vai nos mostrar, vai nos orientar a respeito das últimas coisas. E muitas das vezes as pessoas estão andando às cegas, né? Elas não têm uma compreensão do caminho, elas estão no meio da multidão. E literalmente hoje, infelizmente, né, as igrejas, elas de certa forma, elas escondem, mascaram este livro. Este livro, literalmente, ele é um livro que não aparece nas mensagens do dia a dia, principalmente nesses últimos anos, nesses últimos tempos. Você não vê alguém pregando sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Pelo contrário, hoje nós vemos e ouvimos as TVs, as pessoas seculares falando de um tempo que está findando. É comum e notório você ouvir, por exemplo, em jornais, em telejornais, no YouTube, em todas as redes sociais, as pessoas dizendo que o mundo está indo para o seu final. Mas isso é um cumprimento, inclusive, da própria palavra de Deus, que a Bíblia diz que se o seu povo não divulgasse, não evangelizasse, não falasse de Deus, as próprias pedras clamariam. Aqui, é claro, em uma linguagem simbólica, né? Em uma linguagem figurada, as pedras no sentido de que as pessoas que não conhecem Deus, que não são convertidas, né? Hoje, a igreja, ela padece de uma pregação escatológica. Poderia dizer para vocês que mesmo as pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, são totalmente alheia a este assunto. E muitos, quando você vai falar do livro de Apocalipse, as pessoas não gostam de ouvir, têm medo de ouvir. Porque o Apocalipse parece um livro de um filme de terror. Um livro onde existe a besta que sobe do mar, os animais com 10 chifres, os gafanhotos. Então tem essa visão, de certa forma até mitológica do Apocalipse. Mas por quê? Porque lhe falta conhecimento. Aqui exatamente Oséias tem toda a razão. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, nós vamos neste livro, né, que é o livro Escatologia, do Flávio dos Santos, Revelações e Juízos para o Fim dos Tempos. Então, geralmente, quando a gente fala de escatologia, o primeiro livro que vem à nossa mente é, sem dúvida nenhuma, o Apocalipse. Por quê? A palavra Apocalipse significa, em uma das suas versões de conceito, tirar o véu, descortinar-se, revelar. Tanto é que o mais comum, a gente traduz para o Apocalipse, é revelação. Tanto é que o Apocalipse é a revelação de Deus, dos últimos tempos, de um tempo futuro. E o livro do Apocalipse é um livro que foi revelado ao apóstolo João.
o mesmo apóstolo amado de Jesus, a qual escreveu 1 João, 2 João, 3 João. Então ele escreve João, o Evangelho, escreve 1 João, 2 João, 3 João e também escreve o Apocalipse. Então quando a gente fala de escatologia, né, não tem como você não de cara já pensar no livro do Apocalipse. Mas quando a gente estuda a escatologia, alguns outros livros são muito importantes e não tem como desvincular eles do Apocalipse. É o caso, assim, de um livro de grande importância que não tem como estudar Apocalipse sem estudar o livro de Daniel, bem como Ezequiel e Isaías. São, inclusive, também, não podemos esquecer do Evangelho segundo escreveu Mateus, principalmente ali no capítulo 24, que vai falar das últimas coisas, do final dos tempos. Ali Jesus vai trazer uma palavra ali, e que é claro que vai depender da interpretação, da hermenêutica que cada ministrador, cada professor, cada palestrante vai colocar sobre o seu crivo. Porque nós temos pensamentos diferentes a respeito do Apocalipse, nós temos interpretações diferentes, nós temos interpretações que vão divergir muito umas das outras. Nós temos, por exemplo, a questão, se as pessoas forem analisar, o próprio catolicismo, ele tem uma visão a respeito do Apocalipse. Você vai pegar as igrejas reformadas, né? Principalmente as mais tradicionais, como as igrejas luteranas, as calvinistas, presbiterianas, batistas, são igrejas também que têm uma visão um pouco diferente. E aí nós vamos perceber que mesmo em meio a essas diferenças, mas existe ali um ponto de equilíbrio que todas precisam de concordar. Uma das coisas que é importante sobre a volta de Cristo é que todos concordam que Jesus vai voltar, né? Agora uns, e nós vamos ver na frente, só estou fazendo um spoiler aqui, mas uns acreditam no arrebatamento, ou seja, nesse rapto, inclusive que nós vamos estudar na próxima unidade, que é o arrebatamento da igreja. Outros irmãos nossos, estudiosos e superentendidos, né, que são os presbiterianos, que são os batistas, eles já têm uma visão diferente. Muitos já não acreditam que haverá o arrebatamento, que Jesus vem, mas Jesus vem ali quando ele vem com a sua igreja. No caso deles nem é com a igreja, porque há uma visão de que haverá um arrebatamento e a igreja sobe, e que ao final da grande tribulação a igreja volta com Cristo para batalhar ali na grande batalha do Armagedon para defender os judeus, né, e para cumprir o papel de Jesus. E outros já acreditam que Jesus só vem uma vez, aonde será no Monte Sião, que para os que acreditam no arrebatamento seria a segunda vinda, mas para eles vai ser a primeira vinda de Jesus depois da ressurreição. E ali é onde todos os olhos verá, e que Jesus virá, e que esse momento será o momento em que a igreja subirá. Então nós temos muitas coisas para trabalhar dentro da escatologia. Inclusive esta aula ministrada aqui, ela é apenas uma fagulha do que realmente é o todo. Ela é uma fatia de um todo. Ela é 1 minuto de 1 hora, quando a gente se trata, porque é um dos livros, ou é o livro mais complexo para se comentar. Porque nós temos a Bíblia, né, os livros históricos, né, que são livros fáceis porque é história, é algo contado. Agora nós aqui estamos trabalhando com profecias, com previsões de futuro, com algo que vai acontecer, mas que Deus pediu, inclusive para Daniel, no seu tempo, escrever, e pediu para selar o livro, porque não era o tempo do entendimento. Porque muitas coisas na Bíblia, apesar de estarem escritas, mas não foram reveladas ainda, porque não é o tempo. Mas hoje, por exemplo,
Na época de Daniel era tipo assim, não fazia nem sentido as visões que ele teve. Para nós hoje já faz sentido, a gente já começa a compreender por quê? Porque a gente está vendo a questão do tempo presente, o que está acontecendo, as coisas como estão caminhando, a gente já consegue entender que as previsões ou as revelações que Daniel teve, que Zacarias, que Isaías e que João narra de uma forma dissertativa aqui no Apocalipse, ou seja, de uma maneira que ele quer mostrar e convencer aqueles que leem, que eles acreditem que de fato são coisas reais. Então, na realidade, é muito complexa, né? Eu diria que se fosse talvez nos nossos dias na faculdade ou na universidade, a matéria, por exemplo, Apocalipse, seria como se fosse física, química, física quântica, seria mais ou menos aí por esse nível aí de dificuldade, né? Então nós vamos começar a estudar o Apocalipse dentro dessa escatologia, e que a gente possa ter pelo menos uma noção do que é realmente e de como estão se desenvolvendo as coisas, né? E se realmente nós estamos nesse tempo do fim que a Bíblia diz que estamos, porque muitas pessoas nem acreditam mais no fim, porque dizem, principalmente quando fala de um arrebatamento da igreja, quando fala, por exemplo, de salvação, as pessoas dizem, não, mas já faz tanto tempo, todo mundo diz que está próximo, o reino de Deus está próximo, e que nunca chega, e que o fim nunca chega, mas é porque não conhecem a palavra de Deus, né? Então poderão ser pegos de surpresa, diria eu. E o mais agravante é que as pessoas e a igreja também poderá ser pega de surpresa, porque muitas igrejas estão totalmente alheias a um apocalipse. São igrejas que fincaram as suas estacas neste presente tempo e daqui não quer sair. Mas a igreja de Cristo, ela é passageira. O próprio Jesus vai dizer o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou. A igreja também não é deste mundo. A igreja está por um tempo aqui. A igreja, ela é celestial. A igreja, ela é espiritual. E muitos querem achar de alguma forma estabelecer ela aqui para sempre, né? Então isso é muito importante. A gente precisa aprender a escatologia, porque está falando do tempo do fim. E nós vamos aprender aqui, eu vou falar em breves palavras, porque a palavra escatologia, né, como eu já disse, é o estudo das últimas coisas, mas a escatologia também ela se divide, né, em duas partes que são muito importantes. E por que é importante, às vezes, por que é importante a questão da escatologia? Porque muitas das pessoas, por exemplo, hoje, aliás, o mundo todo, né, todo mundo tem uma preocupação com a morte. E as pessoas geralmente têm algumas perguntas, nós temos algumas perguntas que a gente faz e que muitas das vezes, elas, se você não conhece a palavra de Deus, ela não tem resposta. Uma das perguntas que a gente sempre faz é: para onde vou após a morte? A pergunta é: para onde vamos após a morte? Você sabe? Você tem certeza? As pessoas têm essa pergunta, e essas perguntas elas alcançam todos, crentes, não crentes, pessoas, inclusive até os ateus, no fundo eles têm essa pergunta na sua alma, né? E isso incomoda. Também, como é a experiência do pós-morte? Como que é depois da morte? As perguntas que as pessoas fazem, né? Como é depois da morte? E aí entra algo muito perigoso, né? Que tem algumas religiões, né, que acreditam nessa vida após a morte, e que inclusive que mortos podem vir, de certa forma, conversar, interagir com vivos. Uma coisa que a Bíblia nega totalmente, né? E a gente precisa entender isso. Outra pergunta também, né? Para onde iremos? Para onde iremos nós? Você sabe?
Você tem certeza ou só ouviu falar? É claro que todo mundo já ouviu falar em céu e inferno. Mas e aí? Mas você tem essa certeza? Você sabe que realmente esses são os lugares para onde, quando morremos, iremos? E aí? Se existe céu e inferno, para onde você vai? Você tem certeza que seu passaporte está garantido para o céu ou para o inferno? E se o que fazer para não ir para o inferno? Essas perguntas, essas respostas só a Bíblia pode nos dar. E tem muitas pessoas que têm essas dúvidas e elas correm atrás dessas respostas e muitas das vezes elas correm em lugares errados e tem respostas que são respostas falsas, entendeu? Uma das perguntas também, o que nos reserva o futuro? Então, a escatologia ela vem, de certa forma, nos dar uma resposta a esses questionamentos que são eu diria para vocês, legítimos, né? Que são perguntas que a gente sempre preocupa com a questão do futuro, né? O futuro. Agora, uma coisa importante aqui, que nós vamos aprender também, é que dentro dessa escatologia, a escatologia também ela se divide em duas partes. Existe a escatologia individual e a escatologia geral. A escatologia individual fala do nosso início, meio e fim. Na realidade, como homens, como ser humano, nós já temos, de certa forma, essa visão, essa previsão de que um dia a nossa vida ela findará. Nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Então já existe todo um sistema escatológico do ser humano como pessoa. Ele vem, mas ele já sabe que tem um fim. E na realidade, parece até paradoxal, mas na realidade começamos a morrer o dia que nascemos. Começamos a morrer o dia em que nascemos. E muitas das vezes a gente nos pergunta, né, quando fazemos aniversário, é mais um ano de vida ou menos um ano de vida? Dentro dessa visão escatológica, é menos um ano. É mais um ano vivido, mas menos um ano para se viver. E dentro desse plano B, por exemplo, depois que a gente percebe que nós temos realmente essa questão do nosso fim, e nós somos conscientes disso, tanto é que todo mundo sabe, né? E até dizem, né, que a única certeza que temos é que um dia iremos morrer. Gregos e troianos têm essa mesma perspectiva, têm essa mesma resposta quando alguém lhe faz essa pergunta, né? A certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. E existe a escatologia universal. Essa escatologia já se fala de um tempo do fim, onde todas as coisas chegarão a um fim, né? E a Bíblia vai ser muito enfática em relação a isso, porque a Bíblia vai nos narrar, vai nos dizer que um dia essa terra, que um dia esse globo, que um dia esse universo ele vai chegar ao seu final. Tanto é que a Bíblia vai dizer lá no livro do Apocalipse que depois de tantas coisas que vão acontecer e nós vamos estudar, haverá um novo céu, uma nova terra. Então, tudo que existe será passado por um processo de purificação. Então, o homem, como eu disse para você, a Bíblia vai dizer que o homem, ou está posto ao homem, morrer uma só vez. Ou seja, a escatologia, ou seja, o homem está pronto, foi produzido, ou foi construído, ou foi formado, ou foi criado, mas com uma programação já na vida dele. Morrer uma só vez.
E a palavra de Deus vai dizer no livro do Apocalipse e em outros lugares também que essa terra também ela vai chegar ao ponto de ser totalmente purificada, porque para quem crê na palavra de Deus, a terra ela vai ser purificada por causa da sua, digamos, de certa forma, contaminação com tudo que a terra tem, né? A gente parte de uma premissa que é verdadeira, que quando Deus cria, né, na sua criação tudo era perfeito. O Éden, por exemplo, era perfeito. Mas através do pecado, quando o pecado entra, ele se torna o que se está se tornando hoje. Hoje você pode perceber que o mundo ele é um mundo contaminado, né? Você pode perceber que a terra geme, né? Com os produtos que são colocados, produtos químicos que são usados na terra, exploração da terra. Então tudo isso polui a terra, mas a terra vai ser purificada. O ar também vai ser purificado. Por quê? Vocês lembram, por exemplo, ali em Efésios 6, 10, 11, 12, 13, né? Vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, principados e os governantes que ficam nas regiões celestiais. Que ficam nas regiões celestiais. Então, na realidade, nessa atmosfera, ela está poluída com demônios, com espíritos malignos. E a palavra de Deus diz que esse ar também vai ser purificado, né? E o céu tomará conta e será tudo, na realidade, purificado. Essa é a promessa de eternidade. Então, nós vamos começar aqui, e eu acho interessante que aqui no livro de escatologia, nós vamos estudar aqui muitas coisas que talvez para muitas pessoas até estranho, né? Porque a gente é um tipo de assunto que as pessoas não estudam, que a igreja não ensina, e nós temos a oportunidade agora como estudantes aqui desse curso, né, de bacharel em teologia, apesar de ser uma aula rápida, de ser, digamos aí, eu acredito que apenas uma síntese do que porque não tem como estudar teologia com aulas de 1 hora, com uma aula vídeo, né, de 1 hora. Escatologia é meses, é anos, você estudando, você buscando, mas pelo menos nós vamos ter uma noção ao final deste livro. Acredito que nós vamos ter condições de dar algumas respostas mais plausíveis para as pessoas que porventura tenham dúvida e que venha nos questionar, venha nos indagar a respeito desse assunto do final dos tempos, da vida após a morte, do céu. Porque hoje, na realidade, e eu tenho experiência com isso, e eu também tenho dúvidas demais a respeito, mas o que tem de pessoas dentro da igreja que não tem noção do que é arrebatamento, que não tem noção do que é a segunda morte, não tem, nem sabe o que significa, por exemplo, grande tribulação, bodas do cordeiro, galardão. As pessoas não têm noção. As igrejas não têm se preocupado em ensinar esse tipo de coisa, entende? A igreja ela está preocupada com o presente. Ela está preocupada muitas das vezes com o aqui e o agora. Mas a palavra de Deus ela é futurista. Desde quando Jesus veio, mas tinha já um futuro pré-determinado. Então é muito importante que eu e você, como alguém que se dispôs a estudar, como alguém que acha relevante estudar a palavra de Deus, e que a gente não só estude, por exemplo, como a grande maioria, né, gosta de estudar a respeito aí da prosperidade, fica só nesse campo, nessa área, né, nesse nicho. Outros que gostam muito das caixinhas de promessas, só das coisas boas. Não, a Bíblia ela precisa de ser estudada de Gênesis a Apocalipse, porque ela tem um início, tem um meio, tem um fim. E o fim, como a própria Bíblia diz, é melhor do que o seu início, porque é a conclusão de uma obra. O Apocalipse, eu diria, e aqui até usar uma palavra que Jesus disse, que na realidade a Bíblia toda é como se fosse uma pintura, um quadro, que tem o seu início sendo pintado,
mas vai ser maravilhoso quando essa pintura chegar ao seu final. A obra completa, a obra perfeita. E aí, como antigamente utilizava, né, como alguém, inclusive um pintor, começava a pintar seu quadro, mas a hora que terminava ele olhava e dizia tetelestai, está consumado, ou seja, está perfeito. Então o final desta obra que será o melhor de todos, entendeu? E muitas das pessoas têm medo de estudar Apocalipse por causa da falta do entendimento, porque não compreende que é o melhor livro da Bíblia, que é o livro mais interessante da Bíblia, é o livro que vai te mostrar, inclusive, que você precisa se esforçar para você não ser condenado e ir para alguns lugares que ela vai revelar aqui. Então, nós precisamos realmente de nos dedicar a ler o Apocalipse, né? E aí, o Apocalipse, então, aqui a gente vai falar, por exemplo, aqui dentro dessa escatologia, né, que não tem como. Nós vamos falar de arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Nós vamos falar de alguns sistemas de interpretação, por exemplo, como o milenismo, o pré-tribulacionismo, parousia ou os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, a questão a morte e quais as implicações para os crentes depois da morte, a ressurreição. Nós vamos falar aqui do destino eterno dos salvos e dos ímpios, né? O livro vai nos trazer isso aqui. O tribunal de Cristo. Você sabe o que é o tribunal de Cristo? Ou você se confunde? Se eu te perguntasse agora o que é o tribunal de Cristo, você saberia responder aí para você mesmo? Ou você confunde tribunal de Cristo com o grande trono branco? E qual é a diferença dos dois? Do tribunal de Cristo e do grande trono branco? Será que você de verdade sabe qual a diferença? Por exemplo, nós vamos aqui estudar sobre as bodas do Cordeiro. Você sabe o que é isso? A grande tribulação. Você sabe exatamente quando vai começar a grande tribulação? É claro, dentro daquele tempo que está determinado, inclusive no livro de Daniel, a palavra determinado ali ela vai ser muito forte. A grande tribulação, você sabe o que vai ser a grande tribulação? O que vai acontecer dentro da grande tribulação? Quem são os que vão viver e que vão passar pela grande tribulação? Você sabe? A igreja vai passar? Os crentes irão passar pela grande tribulação? A batalha do Armagedon é algo que você tem facilidade de entender? Você sabe o que significa a batalha do Armagedon? E em relação ao milênio? O que você sabe do milênio? Você tem noção? E o juízo final? E por fim a eternidade. Então são essas coisas aqui que nós vamos tentar, né, estudar de uma certa forma bem objetiva, porque aqui nós, para entender mesmo, nós precisamos de sentar à mesa com a Bíblia, folhear e não só ler, mas meditar e de verdade estudar. Então, na realidade, esse livro aqui ele é muito interessante, né? A escatologia, aqui na unidade 1, a escatologia é doutrina e interpretação. Então, a escatologia ela vai trabalhar com a interpretação de alguns textos de alguns livros e vai trazer de uma forma mais clara para nós, né? Porque existe, por exemplo, um dos mais difíceis de interpretar aqui, por exemplo, é o livro de Daniel. Daniel capítulo 9, capítulo 11, 12, principalmente o capítulo 9 que nós vamos trabalhar. O capítulo 9 é onde vai relatar as 70 semanas de Daniel. Você sabe o que significa 70 semanas de Daniel? Quando começa, quando termina? Qual é a sua implicação no Apocalipse? E as 70 semanas de Daniel, ela é fundamental. Não tem como entender o Apocalipse se você não entende as 70 semanas de Daniel. É impossível. É uma das profecias mais relevantes, mais intrigantes, mais importantes em relação ao conhecimento do final das coisas, é a profecia de Daniel capítulo 9.
Ali nós vamos ler, daqui a pouco a gente vai ler, mas ali é fundamental. Digamos, o início do desenrolar do novelo. E aí, se você não consegue desenrolar pela parte certa, começar pelo começo, como diríamos, você vai se embaraçar todo, não vai conseguir. Então nós precisamos, né, de estudar de forma metodológica, sistemática, para conseguir chegar ao Apocalipse e entender. Porque eu acredito que aqui é como matemática. Você faz a matemática do primário, do primário ali, as operações fundamentais, né? Você vai aprender ali as questões dos conjuntos, você vai aprender ali mínimo, máximo, comum, você vai pegar a equação de segundo grau, de primeiro grau, você vai pegar ali potencialização, você vai pegar, por exemplo, são coisas que a princípio parecem simples, mas se você não aprender essas coisas ali, principalmente as operações fundamentais, quando você chegar, por exemplo, num nível de segundo, numa escola de segundo grau, né? Você, por exemplo, você não vai conseguir, porque alguns elos ficaram quebrados, você não aprendeu. Assim é a palavra de Deus. Não adianta você querer entender, por mais crente que você seja, por mais velho de casa que você tenha, você vai querer entender o Apocalipse se você não leu a Bíblia toda, não tem como. É você pegar, e aí mora um perigo, né? Que é você pegar um texto de um contexto e querer fazer uma interpretação, querer entender, querer trazer uma explicação para outra pessoa, se você não tem fundamentação bíblica. Querendo ou não, é claro que hoje esses tipos de estudo quase que nem aparecem nas igrejas, porque hoje na igreja, na maioria das vezes, é trazer uma mensagem que massageia ego. Mas para quem quer entender mesmo a Bíblia, e se alguém chegar para perguntar alguma coisa que você possa responder com fundamentação bíblica, você precisa estudar. Eu preciso estudar. E eu estava pensando e lendo Apocalipse aqui, eu falei, meu Deus, eu preciso de estudar demais, meu Pai. Eu estou muito aquém daquilo que é necessário. Além de estudar, preciso de orar demais, pedir a Deus graça, revelação. Porque a Bíblia diz para nós, para mim, para você, diz o seguinte: crescei na graça e no conhecimento. E ambos são muito importantes para a compreensão das coisas de Deus. Não adianta ter só graça, apesar da palavra de Deus dizer a minha graça te basta, mas nesse caso, a graça, essa parte espiritual, essa parte que essa ligação de nós e Deus, mas o próprio Deus nos ensina a compreender, a estudar. O próprio Jesus diz o seguinte: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. O próprio Jesus nos diz que nós precisamos de examinar as escrituras. Paulo escreve a Timóteo, o capítulo 2,15 de 2 Timóteo, dizendo: apresenta-te a Deus como um obreiro aprovado, de que não tenha de se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então não tem como a gente entender algo mais complexo se o básico a gente não fez bem feito. E essa é uma carência da igreja, né? Nós temos uma igreja que ela não discipula, né? Ela mais doutrina do que discipula. Doutrina, ou seja, no sentido de molda aqueles que chegam dentro da sua cultura. E muitas vezes a sua cultura está desconectada, está divorciada da palavra de Deus. É por isso que é importante eu e você, que prezamos a palavra de Deus, que acreditamos na palavra de Deus, que somos discípulos de Deus, que nós precisamos de entender e compreender a palavra de Cristo, porque é ela que vai nos levar para o céu. Não adianta você querer um manual. Eu diria para você o seguinte, mais ou menos assim, não adianta você querer um livro do mestre. Na minha época, né, não sei se ainda existe hoje, mas o livro do professor, ele vinha da própria editora já com todas as respostas. Não adianta você pegar o livro do mestre ou do professor que está respondido e responder as suas questões. Porque você pode até tirar uma nota 10, porque você copiou
né? O copia e cola. Mas eu quero ver se você tem conhecimento no dia que você estiver na fila de um emprego e aonde vai exigir de você conhecimento de verdade. Assim também é naquele dia. Há muitas escolas, igrejas, que facilitam essa prova do dia a dia para as pessoas que estão na igreja. Mas eu quero ver naquele dia, onde entrarão só os aprovados, se a matéria que você estudou ou que você deixou de estudar, se você aprendeu de verdade, se você vai ser aprovado. Essa é a questão. Que muitas pessoas acreditam no que as pessoas dizem, mas elas não estão preocupadas se isso é verdade ou se não é verdade. Temos que ser como os bereanos. Paulo prega e eles pegam a Bíblia e vão ver se Paulo está falando a verdade. Essa é a questão. Hoje a igreja não questiona. Pregadores pregam, traz a sua versão, muitas das vezes recheada de seus próprios conhecimentos, e as pessoas simplesmente acreditam que são verdade. Existe muita coisa falsa ou não verdadeira sendo pregada e onde as pessoas acreditam, e a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece reto, mas o final é morte. Então a gente precisa realmente de examinar as escrituras, até para que nós mesmos, como pessoa, a gente tenha certeza dessa salvação e que a gente possa ensinar algo que seja verdadeiro. Como o próprio Paulo disse, aquilo que eu aprendi eu vos ensinei, entende? Aquilo que eu aprendi eu vos ensinei. Ele falava muito para Timóteo, ensinando para Timóteo, o que eu aprendi eu passei para vocês. Hoje o que a gente entende que muitos passam algo para outras pessoas, mas que recebeu de outros também que não sabia, de forma distorcida. Por isso que a gente precisa de esmerar-se no conhecimento. Então, a escatologia, aqui só para ratificar, a escatologia é um braço da teologia, que é a grande ciência, que é a ciência maioral. Então, dentro da teologia existe um ramo, existe uma vertente que vai trabalhar com a escatologia, que vai trabalhar com o estudo das últimas coisas, né? Que vai trabalhar principalmente com o livro de Daniel, Ezequiel, Isaías e Apocalipse. Principalmente Apocalipse, que ali está as grandes revelações. A escatologia, conforme o próprio escritor que escreve, dizendo o seguinte: a escatologia é como se fosse uma luneta que você consegue olhar para ela e enxergar coisas futuras e trazer para mais próximo. Então o livro do Apocalipse, através do estudo da escatologia, é como se você conseguisse, através do livro de Apocalipse, ele é uma luneta que vai levar você a lugares longínquos e que vai te trazer para mais próximo daquela realidade. Uma realidade futura, mas que você vai poder compreender hoje. Então isso é estudar Apocalipse, é entender o céu. É você ver ali, por exemplo, João, logo no capítulo 1, onde ele faz a sua saudação no capítulo 1, né? E depois do capítulo 1 ali ele vai escrever as 7 igrejas, né? Que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a igreja também Filadélfia, e nós temos a última igreja aí, né? Que é a igreja que é aquela igreja que, na realidade, o próprio Deus vai dizer, né? Que antes vocês fossem quentes ou frios, porque senão vomitar-te-ei. Então essa é a última igreja. Então, na realidade, a gente precisa de estar atento a esses estudos. Então, depois do capítulo 2 e 3, que tem todas essas igrejas, né, que é a Laodiceia, essa última igreja que eu deixei de falar, é a Laodiceia. Então, aí, no capítulo 4, nós vamos ver João dizendo que foi arrebatado aos céus, e ali, arrebatado ao céu, ele teve uma visão. E aí, um anjo chama, abre, ali entra a palavra Apocalipse. O anjo chama ele, e quando ele entra, como se fosse uma grande porta,
abre-se o véu, e aí ele vai mostrar coisas maravilhosas para João, e aonde ele vai ter as primeiras visões, né? E, inclusive, uma das visões é que existia, que ele olhava e via vários livros, mas um livro estava selado e não tinha quem pudesse abrir, nem na terra, em lugar nenhum, nem no céu. E aí ele chora amargamente, por não ter ninguém capaz de abrir aquele livro, de tirar o selo daquele livro, para que ele enxergasse o futuro, mas ele olha para o lado e vê um cordeiro. E esse cordeiro aí, a palavra de Deus vai dizer que o anjo vai dizer: ali está o cordeiro que tira o pecado do mundo, ali está o único que pode abrir os selos daqueles livros. Então, veja que João, o apóstolo amado, ele tem uma revelação dos céus. Literalmente ele teve visão do céu. Né? Dois homens que, na realidade, a gente pode dizer que teve essa visão do céu. Um foi Paulo, que o próprio Paulo disse que conheceu alguém que não quis revelar quem, mas que viu coisas inefáveis, incompreensíveis. E o outro é João, que também esteve lá. Então, na realidade, isso é estudar a escatologia. A doutrina da escatologia, por exemplo, principalmente como fala de coisas do fim, muitas pessoas têm essa preocupação com o futuro, com a morte, e aí procuram, por exemplo, são enganadas pela a questão de muitas coisas, que são coisas que estão dentro do espiritismo, na realidade, né? Que tanto a quiromancia como a necromancia e também até a astrologia, né? Consulta os astros, consulta a quiromancia no caso da leitura da mão, dos sinais da mão, e também da necromancia através dos mortos, né? Invoca mortos para que eles possam falar algo, né? Isso acontece muito dentro do espiritismo, né? Isso é muito comum dentro do espiritismo, né? Então, isso aí, na realidade, o inimigo tem usado muito isso. As pessoas se preocupam com o futuro, alguém chega e diz que revela o futuro e as pessoas vão atrás dessas pessoas, entendeu? Agora, como a gente estava falando da escatologia, e o versículo aqui básico que vai trazer essa escatologia, principalmente o final do mundo, do globo, vai estar escrito aqui dizendo o seguinte, em Apocalipse 21, de 1 a 5, vai estar escrito assim, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve-me, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha que coisa maravilhosa, né? Só no Apocalipse mesmo é que a gente pode ter esse tipo de promessa, né? Dizendo: as coisas velhas já ficaram para trás. Aqui está dizendo, na realidade, de um mundo que de certa forma é pretérito, é passado, que as coisas agora são novas, todas as coisas, terra, ar, mar, tudo novo, né? Então essa aqui é mostrando o final do mundo, né? Que aqui é uma fala pós-final, né? Então, na realidade, o mundo realmente chegará no seu fim. E aqui a gente vai entender algumas coisas também que é importante, né? Sobre a questão escatológica, por exemplo, porque cada um, hoje nós vivemos numa época, por exemplo, que a gente chama de um período de relativismo extremo. Cada um tem a sua verdade.
Então, nós estamos aqui estudando essa escatologia, mas essa escatologia, querendo ou não, ela tem aí uma base mais fundamentalista, mais, digamos, de uma certa forma, tendendo aí mais para o pentecostalismo, até para uma visão mais, no caso do livro aqui, armeniana, né, que é ali, digamos, dentro do entendimento de Jacob Armínio, né? Então, ela é mais armeniana, porque nós temos também outras visões, né, diferenciada, que discordam dessa forma de interpretar a escatologia, né? Nós temos, por exemplo, linhas que são linhas que a gente chama de mais, como eu diria para você, reformadas, né? Que aí vem mais a questão do calvinismo, por exemplo, principalmente Calvino, ele também tem uma visão diferente, por exemplo, né? Uma forma de interpretar esse final das coisas com alguns caminhos diferentes. Não que esteja errado, mas a observação ela é feita diferente e a gente vai perceber que todos creem numa coisa: Jesus vai voltar. Agora, uns acreditam que em um tempo, em outro tempo, há algumas divergências. Nem por isso não são pessoas de Deus. Então, aqui nós temos, por exemplo, pensamentos escatológicos das principais religiões. Por exemplo, o budismo ele pensa de uma forma, né, essa questão do final do tempo. O islamismo ele pensa de uma forma diferente, né, dessa forma de final dos tempos. O judaísmo tem uma visão totalmente diferente. O espiritismo, catolicismo e o hinduísmo. Então, cada uma dessas religiões, essas grandes religiões do mundo, ela interpreta. Ela tem uma hermenêutica própria. E isso muitas vezes confunde as pessoas. E a grande pergunta é: quem é que está falando a verdade? Quem é que está falando a verdade? Uma coisa é certa. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Só através do conhecimento da Bíblia Sagrada é que a gente pode nos libertar desse tipo de dúvida. Porque a palavra de Deus não deixa dúvida. Mas para isso você precisa de estudar, e estudar com quem realmente tem compromisso com a palavra. Alguém que possa te ensinar genuinamente um evangelho cristocêntrico. Porque o que nós temos hoje é um evangelho, entre aspas, genérico, antropocêntrico, onde o homem é o centro. Ele decide, ele aponta, ele faz, e na realidade é uma enganação total. Só narrativa. Então a gente precisa de aprender e buscar a Deus e pedir a Deus graça, para que a gente possa aprender para nós e que nós ensinemos com sabedoria e com verdade. No 2 aí nós temos aí o aspecto também histórico da escatologia, né? A escatologia dentro da história. A classificação, por exemplo, que eu já trouxe aqui para vocês, que é a questão da escatologia individual. Aqui vai dizer o seguinte: para o indivíduo, o fim da presente existência vem com a morte, que o transfere completamente da era presente para a era futura. Na medida em que é removido da presente era, com o seu desenvolvimento histórico, é introduzido na era futura, que é a eternidade. Então, aqui está dizendo da escatologia individual, que é o nosso fim como pessoa. E também vem a questão do versículo que vai ratificar essa visão, dizendo o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado ao que o esperam para a salvação. Então está dizendo aqui o final do homem, né? E aí vem a escatologia geral. Vai dizer aqui no capítulo 2 aí, dizendo o seguinte: existe um desfecho final para a raça humana, o mundo, né? Traçado pelo Criador. A prova disso é que todos os eventos escatológicos preditos, que fizeram parte de um todo, já se cumpriram na sua maior parte até o presente, restando agora os últimos acontecimentos, os quais estão escritos na palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, né? A maioria das profecias, das coisas que foram faladas a respeito da linha do tempo já se cumpriram. Nós estamos literalmente na reta final
do cumprimento dessas profecias. E não tem como fugir. São fatos, são matemáticos, exatos, aconteceram. Se você pegar a Bíblia desde o início, você vai ver que profecias e profecias se cumprem no seu tempo. E muitas das vezes hoje há igrejas que, de certa forma, há um negacionismo dessa vinda de Cristo, desse fim dos tempos. Querem prorrogar, querem esticar um pouco mais, mas a Bíblia está dizendo que é final. Não adianta você não querer, de certa forma, amedrontar as pessoas e não falar a verdade. A verdade precisa ser dita. As pessoas precisam entender. Pior é elas chegar ao final da sua vida e não ter entendido e morrer enganadas, entendeu? Principalmente por quem tinha verdade. E isso é muito perigoso. A igreja é a atalaia do mundo. Ou seja, o atalaia significa aquele que vigia, aquele que está num nível mais alto para olhar os inimigos, olhar as coisas que vêm contra. A igreja é esse atalaia do mundo. E nós, eu e você, somos atalaia da igreja. Nós precisamos avisar as pessoas da verdade, dizendo, olha, o inimigo está chegando. Se você não colocar a sua vida em ordem, você pode ter um desfecho bem desfavorável para você. Entendeu? Então, não adianta a gente querer massagear ego com aquilo que não é nosso. A Bíblia não é nossa. A igreja não é nossa. Quem é que tem o direito de facilitar ou de distorcer algo para agradar pessoas? Nem eu, nem você. Porque quem morreu pela igreja foi Jesus. A Bíblia é o manual e tem que ser cumprida à risca. Quer queira, quer não. Agora, alguém achar porque é apóstolo, porque é pastor, porque é bispo, porque é semideus aqui na terra, ele tem o direito ou ele pode, de certa forma, distorcer aquilo que a Bíblia diz, está enganando a si mesmo. A Bíblia vai dizer no Apocalipse que ninguém pode tirar nem um tio. Nada da Bíblia tem que ser conforme ela é. E tem muitas pessoas que estão distorcendo a Bíblia assim de forma escancarada. São pessoas que estão correndo um grande risco de perder a sua própria salvação e levar muitos para o inferno. E que se dizem evangélicos, que se dizem pastores, que se dizem homens de Deus, sacerdote, apóstolo, bispo, todas as outras coisas. Quer dizer, estão correndo grande risco. E o preço será cobrado muito grande deles, né, e de quem tem essa prática, porque o próprio Jesus diz, Paulo dizendo para Timóteo, cuidai de vós e do vosso rebanho que Deus colocou nas tuas mãos, que foi pago com preço de sangue. Olha a responsa. E muitas vezes fica brincando. Não conhece Deus. Tem um versículo na Bíblia que dá até, de certa forma, até medo, né? A Bíblia vai dizer assim, atentai para a bondade e a severidade de Deus. Atentai para a bondade e para a severidade de Deus. E aí quando você, é claro que não é o mérito, mas quando você vai ver o que é bondade, o que é severidade, e Deus tem os dois lados. O lado bom, a palavra de Deus vai dizer, o próprio Davi vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Mas em outro lugar vai dizer, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quer dizer, e hoje existe um evangelho que é o evangelho do amor, é o evangelho da bondade, é o evangelho de Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E não é assim, meus irmãos. E não adianta, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não adianta, Deus é como um pai que também pune para o próprio bem dos filhos. Deus não é um pai relaxado, Deus é um pai que tem um propósito para os seus filhos. E a própria palavra vai dizer, e aí como negar? Que Deus açoita a quem ama. E aí, como é que faz? Com as igrejas que só algodão doce. Como faz? Não tem como. Por isso que eu e você estamos estudando para entender, para sermos diferenciados, para sermos, de certa forma, um ponto fora da curva. Pensar fora da caixa. Sair da multidão. A multidão é problema. A multidão eu diria para você que a multidão é mediana, é medíocre na realidade. A palavra certa é que ela é medíocre. Multidão, ela vai estar sempre aí presente. Mas, inclusive para Deus,
A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que muitos são chamados, ou seja, uma multidão é chamada, mas poucos são os escolhidos. Deus trabalhou, querendo ou não, aceite ou não, com os seus discípulos e apóstolos, com poucas pessoas. Deus trabalhou com 12, dos 12 Deus tinha três pessoas que tinham mais acesso, e desses 3 tinha um. Gideão não foi os 22 mil soldados. Josué, na verdade Gideão foi os 300. Os 300. Deus trabalha nesse caso não é com quantidade, é com qualidade. Entendeu? Então, que a gente possa estar nesse meio desses 300, né, meus queridos? Nós sejamos um desses 300, né? Então, a escatologia, então vem essa escatologia geral, que já dissemos aqui que ela vai apontar para o final dos tempos, para as coisas realmente que o mundo chegará no seu final. E não tem como negar, não tem como negar isso. Entendeu? E aí a escatologia vai trabalhar dentro do livro aqui, que a gente precisa de estudar, esmerar, e você precisa de pegar esse livro, colocar do lado da mesa, uma bíblia, você precisa de colocar um copo d'água aqui do lado aqui, e gastar tempo estudando, meditando, riscando, grifando, porque senão também só fica esse conhecimento superficial. Mas eu acredito que você está aí, eu estou aqui, a gente quer mais, a gente quer ir além. A gente quer nos aprofundar, nós queremos nos aprofundar na palavra de Deus, para ser usado por Deus cada dia mais. Então, na realidade, então, a escatologia é essa matéria da teologia que vai nos, de certa forma, simplificar o entendimento nosso a respeito das últimas coisas, a respeito da vinda de Cristo, a respeito do final do mundo, a respeito da eternidade. Então, a gente precisa de estudar para a gente poder compreender, porque senão nós ficamos andando às cegas, né? A gente ouve coisas e não sabe se é verdade ou se não é verdade, e também a gente fala coisas de repente no chutômetro, no achômetro, e isso é ruim demais para quem ouve. Porque para mim e para você que tem, muitas das vezes, usa o microfone ou usa da prerrogativa de ensinar, a gente precisa ter muito cuidado. Para a gente não ser um canal de alguém que vai ensinar alguma coisa errada, ou seja, vai induzir pessoas ao erro. Nós temos que ter essa consciência. Não é só pregar o microfone e falar coisa que vem na nossa cabeça, ou ler um script ali que foi feito por uma IA. Não, nós temos que ter base bíblica de verdade. Não é a mensagem de Deus, ela não é apenas, digamos aí, um script que você tem que colocar certinho. Não, ela precisa de ser algo que você precisa entender o que você está dizendo. Você não pode simplesmente fazer de qualquer forma e de qualquer jeito, não pode. E aqui nós temos dentro da teologia, por exemplo, né, dentro da teologia está a escatologia, que vai ter os métodos de interpretação, né? São vários métodos, por exemplo, né? Nós temos aí os métodos alegóricos. Quando nós falamos de alegoria, nós estamos falando de figuras. É muito simples você entender o que é alegoria. É quando você olha para o carnaval, principalmente brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, aqueles carros alegóricos, né? Aqueles carros que vêm com imagens de boi, de dragão, isso aí é uma alegoria, né? É uma figura de linguagem. Então, dentro dela, você vai ver muito dentro do Apocalipse, principalmente dentro de Daniel, vai falar do chifre pequeno, 10 chifres, do urso, do leão. Então, a gente precisa entender, porque ali é uma alegoria, cada figura daquela tem uma representatividade, ela quer dizer alguma coisa, entende? E aí a gente precisa entender, porque senão, como no Apocalipse mesmo, a gente vai ver, e eu quando era menino, e muitos tinham medo de dizer, a besta que subiu do mar. E a gente pensava num animal, mas na realidade não é. O mar ali significa multidão, pessoas. A besta seria uma besta fera, seria alguém, um homem, mas com digamos assim, desumano, né? Como uma fera, mas que sai de dentro do povo. E aí a gente pensava que isso era realmente filme de terror. E na realidade não é. A gente precisa saber
essas questões, por exemplo, né? Então, a escatologia trabalha com vários métodos de interpretação. Um é através dos métodos alegóricos, né? Que eu já te falei de forma bem rápida. Também os métodos literais. O método literal. Literal vem de literatura, né? O literal aqui é aquilo que está escrito exatamente como está. É ipsis literis, ou seja, assim como a letra. Ou assim como está escrito, é aquilo mesmo, não precisa interpretar nada, né? Se diz por exemplo, João caiu de algum lugar, foi uma queda mesmo, caiu mesmo, entendeu? Então, isso é literal. É claro que vocês sabem, né? É o método gramático histórico, né? Aquilo que está escrito é aquilo que aconteceu. Existe também, né, que é a interpretação ao pé da letra. Essa é a realidade, né? E existe também, por exemplo, outro tipo de métodos que é o método anagógico. Né? Esse método aqui é um método que muitas pessoas nem vai. Na realidade, é um método através de códigos. Né? Existem códigos ali de interpretação. E que a escatologia você vai perceber que é muito mais profundo do que a gente pensa, né? Então, existem muitas formas de interpretar. Não é só ler. Várias formas, alegórico, literal, através de código, através de símbolos. Né? Por exemplo, o Apocalipse é cheio de símbolos, Daniel é cheio de símbolos. Então, na realidade, os métodos de interpretação, os alegóricos, né? Que é o sentido espiritual, são símbolos, o literal, sentido real, ao pé da letra, a anagogia, né, que é uma questão mística, né, de códigos e enfim. Então há várias formas de interpretação. O processo de interpretação na escatologia, né, as escolas de interpretação, existem muitas escolas de interpretação e dentro dessas existem vários tipos de interpretação. Uma das interpretações que a gente conhece é a preterista, né? A preterista, né? A palavra é formada da seguinte maneira: preter, prefixo do latim, praeter, significa passado. Então, vem de pretérito, né, no passado, né? E, portanto, os adeptos desse método advogam que os escritos apocalípticos tiveram seu cumprimento na época em que foram escritos na vida daqueles os quais foram direcionados. Então, os preteristas são aqueles que dizem que tudo que foi escrito já aconteceu naquele tempo, então passado. Então hoje não. Então essa é uma forma que a gente precisa estudar bastante. Isso aqui foi só para a gente passar por essa interpretação. A histórica, né, que vai dizer, está muito arraigado na história do hoje, né? Então existe também a interpretação histórica. Esse método encara a mensagem apocalíptica simbolicamente, em que os símbolos nela apresentados são partes integrantes do todo do esboço da história da igreja, desde a época inicial da igreja primitiva até a volta de Cristo, entendendo-se ao final dos tempos, Esse método também é conhecido como continuidade histórica ou progressista, que de acordo com esse pensamento já dura cerca de 2000 anos. Então, a interpretação histórica vai dizer que essa escatologia ela é progressista, ela começa, mas ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo até a volta de Cristo, né? Então essa é a forma de interpretação. E aí nós temos aqui a interpretação, nós temos vários assuntos aqui, né, que vai entrar dentro do Apocalipse ali, que é as primeiras trombetas, primeiros selos, então é muito complexo. Então a gente precisa de ler e estudar isso aqui com bastante calma, porque dentro dessa aula não temos como destrinchar, desvencilhar assuntos separadamente. Por exemplo, a outra interpretação, a interpretação idealista, é chamada de interpretação mística ou simbólica, pois a sua maior preocupação é em apresentar o significado dos símbolos contidos nas revelações do tempo do fim. Assim sendo, não há interesse em cronologia, mas apenas no agir de Deus em relação ao mal e a certeza de que o crente deve perseverar até o fim. Então,
a idealista é essa da simbologia, né? Ela não está preocupada com datas, mas com os símbolos das coisas que acontecem. Então essa é uma forma também. Existe a interpretação futurista, né? Aí a futurista, os seus defensores veem no Apocalipse profecias referentes ao futuro, cujo ápice se encontra após o arrebatamento da igreja e o início do período da grande tribulação, estendendo até o fim do mundo. Analisam as predições apocalípticas de maneira a ignorar os fatos históricos inerentes à época em que foram escritos, anulando, de certa forma, os acontecimentos para a igreja daquele período. Então aqui é outra forma de interpretação, futurista, né? Então é preciso a gente estudar todos esses tipos de pensamentos, né? Cada um tem a sua verdade, mas a gente precisa aqui a gente chama de tese, antítese, e para que a gente possa chegar em uma síntese, né? Pega todos esses estudos, esses pensamentos de pessoas diferentes, né? Como dos reformadores, como dos avivalistas, dos pentecostais, e aí a gente vai lendo e a gente vai chegando a uma clareza maior do que realmente é verdadeiro, né? E aí nós temos as escolas, então, como eu disse, né, de interpretação, que é preterista, futurista, histórica e idealista. E agora aqui, já partir para o ponto final, que eu vou, inclusive, comentar de forma rápida, porque é o livro de Daniel, as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel. O que você sabe das 70 semanas de Daniel? Muitas das pessoas talvez nunca nem ouviu falar. Não sabe nem o que significa. E na realidade, no capítulo 9 de Daniel, Deus vai dar a ele uma revelação de coisas que estão determinadas para o final dos tempos. Isso é muito importante, eu vou ler aqui, porque não tem como nós deixarmos de ler em relação às 70 semanas de Daniel, até para a gente compreender melhor aqui o que está escrito. Vamos tomar por base esses versículos de Daniel 9, 24 e 27. Diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transfiguração, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, com praça e tranqueiras, se reedificará, mas em tempos angustiosos, e depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe substituirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerras estão determinadas assolações, e ele ficará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. As 70 semanas de Daniel é uma revelação que Deus dá a Daniel em relação ao tempo do fim. E ali ele vai dizer que haverá 70 semanas. Essas 70 semanas que ele está dizendo ali, ela tem relação com o cativeiro babilônico. Só que ela vai para além do cativeiro, da questão histórica. Porque as 70 semanas aqui, e a gente precisa de entender isso, e aí para você entender isso, você precisa de conhecer Levíticos. Se não estou enganado, capítulo 25 vai falar sobre as 70 semanas, que são 70 semanas de ano. Ou seja, cada dia de uma semana representa um ano, e cada semana tem 7 anos. E aqui ele vai trazer, mostrando especificamente o tempo do fim,
trazendo para a escatologia, mostrando que as 70 semanas de ano de Daniel, que estão determinadas, inclusive que esses 70 anos elas seriam, na realidade, quando você joga para a história de Jerusalém, seria o tempo que eles teriam para ficar na Babilônia, que voltaria depois de 70 anos, conforme profetizou Jeremias. E Daniel, orando e pedindo a Deus para revelar o que significava isso, Deus traz a revelação para além do cativeiro babilônico. Ali estava, dentro daquela história do cativeiro babilônico, estava ali uma revelação do futuro, do final dos tempos. E aí essas 70 semanas, na realidade, a gente precisa de entender que ela começa, por exemplo, o início da 70 semana, ela começa a contar quando o rei Medo-Persa, né, libera o povo do cativeiro para voltar para Jerusalém. Ali começa, na realidade, começa a contar essas 70 semanas de Daniel. E daí, quando o povo volta, vai dizer aqui em Daniel que uma semana, depois de uma semana mais 62 semanas, e depois das 62 há mais uma semana de 7 anos. Então essa primeira semana, quando o povo volta, é a história do povo quando volta ali para Jerusalém, volta do cativeiro, e durante 49 anos, porque são semanas de anos, 70, a primeira semana são de cada ano ali, na realidade cada dia da semana é um ano, né? Então essas primeiras semanas são as semanas que eles estão relacionados com a construção ali de Jerusalém, através de Zorobabel, Esdras, Neemias, dentro da história. Mas depois da primeira semana, haveria 62 semanas, que daria no total 69 semanas. E a primeira semana ela finda, na realidade, quando nasce, quando surge, por exemplo, o nascimento de Cristo ali, por exemplo, termina a segunda semana. A primeira semana é a semana que, quando o rei libera o povo para voltar para Jerusalém. Ali começa a contar. Então aí está dizendo ali de mais 7 semanas, que dá 49 anos, e mais 62, que dá 483 anos. No total, vai dar ali 69 semanas, essa primeira parte. E aí fica uma semana de 7 anos para o último, porque ela finda exatamente, essas 69 semanas, ela finda exatamente quando o Filho do Homem morre, quando Jesus morre e ressuscita, ali para a semana de número 69. E aí os estudiosos, né, da escatologia dizem que há um intervalo entre a semana de número 60 e a semana de número 70, né? A 70ª semana. E que é nesse tempo que Jesus morre, é que entra, na realidade, a igreja entra na história de Israel. Porque agora nós estamos no tempo da graça. Houve uma pausa nessas 69 semanas do final dos tempos. E agora nós estamos aí no período da graça. É como se Deus parasse a história de Israel para inserir a igreja nesse período. Você entende? Então, agora só que dentro desses 7 anos, é que é chamado, por exemplo, a última semana, né, que são 7 anos, é chamado vai acontecer algo que será, para a gente que estuda dentro dessa visão mais armeniana, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E quando houver o arrebatamento da igreja, a igreja sobe. Durante 7 anos aqui no céu, haverá aqui o julgamento, na realidade, o tribunal de Cristo, que não é para condenar ninguém, quem estiver aqui está tranquilo, mas é para julgar as obras, a questão do galardão, digamos, entre aspas, da premiação por você ter sido salvo, acreditado no Evangelho, ganhado almas e todas essas coisas, e a boda do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo. Isso acontecendo no céu durante 7 anos, mas embaixo, durante esses 7 anos, vai haver a chamada tribulação e grande tribulação. Porque em 7 anos aqui haverá, por exemplo, o aparecimento do anticristo,
O anticristo vai chegar no mundo onde o mundo vai estar o caos, vai surgir alguém que vai trazer paz para o mundo. Esse alguém aí vai entrar, por exemplo, dentro das figuras alegóricas, né, ali de Daniel, dos 10 chifres e tal. Esse anticristo que surge agora, ele vai, de certa forma, trazer uma falsa paz, inclusive com Israel, onde vai permitir que Israel reconstrua o seu terceiro templo e que volte às grandes festas, às solenidades da época. Mas quando ele faz esse pacto, que Israel constrói o templo, no meio de 3 anos e meio desses 7 anos, ou seja, na metade desse tempo, ele vai profanar o templo, ele vai tomar o templo. E aí ele vai, ele vai assumir ali o templo, ele vai ali colocar os seus deuses, vai colocar suas orgias, e aí haverá o início da falada e conhecida grande tribulação, vai ser a grande perseguição dos santos. Nesses 3 anos e meio anteriores, inclusive, as 2 testemunhas de Apocalipse estarão ali evangelizando e levando a mensagem ainda dentro desse período. E nesse período, por exemplo, quando há um arrebatamento, a igreja, os que ficarem, já saberão, sofrerão já como se fosse a grande tribulação, porque já conhece a palavra de Deus, mas entendem que ficaram. E para quem conhece, né, vai saber que realmente é período de grande tribulação. Então, nessa primeira metade dos 7 anos, haverá uma falsa paz. Depois, quando haver esse rompimento, ou houver esse rompimento dessa paz, então aí o anticristo agora começa realmente a perseguir os santos, e aí começa, por exemplo, a ira de Deus sobre esse período. Vai ser o período realmente das trombetas, das taças, né? Vai ser o período de grande angústia realmente para aqueles que ficaram, para aqueles que não conhecem. E aí, quando chega no auge da perseguição de Israel, nesses últimos 3 anos, é aonde a gente que defende essa ideia da segunda vinda de Cristo. Jesus vem com a sua igreja, uma vez que a igreja já tinha subido, vem com Cristo para defender o povo de Israel. E aí, uma vez defendendo o povo de Israel, Jesus vencendo essa batalha, né? E aí é onde vai acontecer o final da grande tribulação e vai começar um período chamado milênio, onde Cristo reinará e cumprirá o seu ministério, a sua função de rei. Porque lembra que quando Jesus veio, Jesus não era rei dos judeus. Os judeus esperavam um rei, mas matou ele porque não era o rei que eles esperavam, porque eles esperavam um rei como Davi. E Jesus veio num jumentinho e eles por isso mataram. Jesus ia cumprir um papel de rei, né? Jesus como rei dos reis. E agora, então, Jesus vai cumprir no milênio o seu reinado. Jesus vai reinar sobre a terra, entende? Depois, e aí só que é para outra matéria, mas depois nós temos, só para fazer uma síntese para você aqui, nós estamos hoje aqui, haverá um arrebatamento, 7 anos aqui em cima haverá o julgamento, onde Jesus vai julgar as obras tal, e haverá as bodas do Cordeiro, que é o casamento, que é festa no céu. Enquanto isso lá no céu é festa, aqui é tribulação, aqui é anticristo, aqui é falso profeta, aqui é o inimigo, Satanás literalmente solto. Passa 3 anos e meio, aí realmente a grande tribulação, a perseguição, vem ao final dos 7 anos, Jesus vem com a igreja para a grande batalha chamada Batalha do Armagedon, ali onde as nações vão todas cercar, as 10 potências principais cercarão Israel, e Jesus vem ali, e realmente nessa batalha Jesus vence, e a partir desse tempo haverá uma paz por 1000 anos, né, onde Jesus será o rei dos reis aqui, né, será Senhor dos senhores. E depois desse período, Jesus ainda vai, a palavra de Deus diz que Deus ainda vai liberar alguns demônios ainda nesse período, né, que será a reta final. E depois que acontecer isso, ainda enganarão a muitos ainda, e aí será o grande trono branco. Depois do grande trono branco é o julgamento, e aí é julgamento mesmo. Quem está no grande trono branco não tem mais nenhum tipo de recurso, não. Será só para ouvir a sentença. Já são todos condenados. Depois do grande trono branco, eternidade. É isso que escatologia ensina, é isso que o Apocalipse nos mostra, nos revela. Por isso nós devemos estudar tanto escatologia, quanto Apocalipse, quanto Daniel.
É claro que esse foi apenas um comentário, né? Apenas fazendo uma resenha do que é, porque é muito profundo. Mas que Deus venha nos abençoar, que a gente possa compreender, que a gente possa entender e que isso venha fazer toda a diferença na nossa vida. Uma coisa é certa, nós como cristãos nós precisamos pregar o Evangelho, o ir de Cristo, né? Ganhar almas para o reino de Deus, para que muitas pessoas sejam livradas desse final trágico, que é ser condenado e ser jogado ao inferno. Né? Que Deus venha nos abençoar e que nós possamos fazer conforme o próprio Apocalipse diz. Bem-aventurado é aquele que lê e crê nesta profecia. Que Deus te abençoe, que você seja alguém que tenha uma mente aberta, que você possa compreender que é chegada a hora, verdadeiramente nós estamos no final. Não adianta ninguém dizer para você que não está, porque está. O mundo nos diz isso, as guerras nos diz isso, a violência nos diz isso, a corrupção, a apostasia dentro da igreja, tudo nos aponta. Aí muitas pessoas, eu fico assim impressionado, tudo mostra que estamos no fim. Muitas pessoas acreditam em alguns gurus que não quer que a palavra de Deus se cumpra. Meu irmão, Israel é o grande símbolo da volta de Cristo. Olha o que está acontecendo com Israel. A apostasia da igreja, olha como é que estão as igrejas. A corrupção dentro da própria igreja são sinais do fim. Que eu e você possa estar com os olhos abertos, atentos, que peçamos a Deus revelação para entender e que a gente possa sair, escapar desse trágico dia. Porque naquele dia será o dia do Senhor, para uns condenação, para outros salvação. Que nós estejamos nessa aula de salvação. Amém? Até a próxima aula.